Algumas imagens jamais deveriam ser gravadas e muito menos assistidas, mas em diferentes momentos do mundo, câmeras captaram cerimônias e rituais tão perturbadores que muitos se arrependeram de tê-los visto. Esta é a história de um jovem que registrou por acidente um ritual misterioso e, ao tentar entender o que presenciou, descobriu que aquilo já aconteceu antes e continua acontecendo. Lucas, um rapaz de 24 anos, estudante de cinema, precisava gravar um filme para sua prova anual final da faculdade. Ele só tinha uma câmera e um sonho. Não tinha roteiro, não tinha atores. Ele então decidiu gravar um filme como se fosse uma live. Uma ideia muito boa para quem não tinha nada. Assim ele conseguiria entreter quem estaria assistindo sem precisar fazer muito esforço para isso. Decidiu também utilizar uma lente noturna para dar aquele aspecto mais tenebroso ao filme. A ideia dele era simples: entrar na fábrica e explorar gravando sua reação. Mesmo que ele não encontrasse nada, ainda assim poderia utilizar na prova por se tratar de um documentário. Não tinha como nada dar errado. Bem, era o que ele achava. Entrando na fábrica abandonada, ele já começou a sentir um cheiro estranho, um cheiro de sangue, mas ele achou que poderia ser apenas sangue seco da época que evacuaram a fábrica. Nesse momento, mal ele sabia que estava cavando sua própria cova. Descendo até o subsolo devagar, sem fazer muito barulho e ouvindo sons estranhos, ele se depara com duas pessoas caminhando com roupas todas pretas e encapuzados. Automaticamente ele vira a câmera, mas não consegue gravar a tempo. Mesmo desesperado pelo que acabou de ver e sabendo que se não gravasse ninguém acreditaria nele, ele decidiu seguir as duas pessoas que ele viu caminhando. Adentrando cada vez mais a fundo na fábrica, ele começou a escutar uns barulhos e viu um buraco na parede que dava em um túnel subterrâneo. Feliz com sua descoberta, ele pensou em ir embora, mas lembrou que poderia estar a um passo de já sair da faculdade ganhando milhões com a produção desse filme. Pensando no dinheiro, Lucas decidia adentrar o túnel, mas logo ele perceberia que tomou a pior decisão da sua vida. Durante o trajeto ele começou a escutar vozes ao longe, bem baixas, e barulhos de passos. Com o cu na mão, mas ainda assim, empenhado em descobrir o que era aquilo, ele continua seguindo em direção. De repente, ele olha para o lado e começa a ver ratos mortos. Mas não estavam simplesmente mortos, estavam decapitados, empalhados em estacas de madeira. Então Lucas sai do túnel e o barulho para. Ele saiu em uma plantação. Está de noite, mesmo sendo 4 horas da tarde. Ele olha e vê que a câmera está dando umas travadas, mas do nada ele começa a escutar um canto vindo de trás de umas árvores, seguido de umas labaredas bem altas. Lucas olha por trás das árvores e não acredita no que está vendo. Cerca de 50 pessoas correndo em volta de uma fogueira, todas encapuzadas, todas de preto, e quando ele consegue olhar bem, ele vê que tem um corpo de um humano na fogueira. Lucas não acredita no que está vendo, quando de repente o fogo começa a tomar forma de um animal com rosto humano, parecido com um demônio. Lucas nesse tempo todo não estava gravando nada, apenas o seu rosto, pois com tudo que ele tinha acabado de ver, tinha esquecido de gravar. Então Lucas sai de trás da árvore com a câmera ligada gravando sem fazer barulho. Ele consegue filmar as chamas e as pessoas correndo em volta, quando de repente o fogo apaga do nada e as pessoas começam a caminhar em direção ao túnel juntas, como se todas estivessem conectadas de alguma forma. Lucas então se assusta e dá 2 passos para trás. Em um dos passos ele acaba pisando em um pedaço de madeira e na mesma hora todas as pessoas olham ao mesmo tempo para ele. Ele então dá mais um passo para trás, sendo que nesse momento todas as pessoas começam a correr atrás dele e ele só tem tempo de virar e correr em direção ao túnel, sabendo que o que ele gravou pode ser uma seita macabra e sabendo que quando alguém é pego por essas seitas, nunca mais é encontrado, ele corre pela sua vida. Já no túnel, ele no desespero e na escuridão acaba pegando o caminho errado e se perdendo, mas não parando de correr 1 minuto. Quanto mais rápido ele corria, mais ele sentia os encapuzados correndo atrás dele, chegando cada vez mais perto. Mais ele sentia medo, mais ele sentia agonia, já sem esperanças de vida, já sem esperança de conseguir sair com vida dali. Cansado e estagnado, ele toma uma difícil decisão.
entrar em um buraco que ele avistou na parede. Já dentro do buraco, ele escuta os passos dos encapuzados passando e falando em uma língua que ele nunca tinha visto antes. Depois de alguns minutos, já sem encapuzados do lado de fora, ele decide pegar o celular para pedir ajuda, mas estava sem sinal. Então ele acende a lanterna para ver o que tem dentro desse buraco, e ele toma um susto ao ver um corpo. Incrédulo e gravando tudo com a filmadora, ele lê um texto que a pessoa escreveu na parede com o próprio sangue antes de morrer. E a mensagem dizia: se eles te viram, sua vida já está ceifada. Eles te dão a chance de pensar que vai conseguir fugir, mas você já está morto por dentro e só não sabe ainda. Não tem como sair, não tem como sobreviver. Se eles te encontrarem, vão entregar seu corpo ao demônio. Eu fui ferido enquanto fugia, e entre virar o moço de Satã e morrer por falta de sangue, eu prefiro morrer aqui. Marcos, 20 de 9 de 2008. Lucas, então, sabendo que mesmo marcado para morrer, tem a missão de entregar a gravação às autoridades. Respira fundo e tenta sair devagar. Mas o túnel está muito escuro. Ele tenta voltar pelo caminho que tinha vindo para ver se consegue encontrar o caminho certo. Lucas anda com calma, se guiando pela câmera noturna da filmadora, até que encontra 3 encapuzados parados, como estátuas. Ele hesita um pouco, mas logo lembra que se não for corajoso agora, ninguém nunca saberá da existência dessa seita macabra. Então ele vai passando bem devagar, sem fazer barulho, e quando vira a filmadora com visão noturna para um encapuzado, ele nota uma coisa que faz ele ter calafrios na hora. O encapuzado não tinha olhos, nem sobrancelha, nem pelos, nem cabelo, e era todo branco, como se fosse alguém que já estivesse morrido. Ele passa devagar e consegue chegar no caminho certo para a fábrica. Mas aí ele tem 2 opções: ir embora ou voltar onde estava tendo a fogueira e filmar tudo com calma. Lucas, então, sabendo que não conseguirá sair vivo mesmo, opta por voltar na fogueira. E chegando lá, ele vai com calma novamente por trás das árvores, olha para a plantação, mas dessa vez não tem nenhum encapuzado. Dessa vez não tem nenhuma fogueira acesa, só os restos do que um dia foi uma fogueira. Então, depois de fazer as filmagens, ele se vira para voltar ao túnel e ir embora, mas ele vê 2 mascarados saindo do túnel, mais 2 saindo das árvores, e quando ele olha para trás, tem mais 2 mascarados sem rosto encarando. Ele então tenta correr, mas é arranhado por um dos mascarados, que depois que o arranha, pede para os outros encapuzados deixarem ele ir, porque agora ele já está marcado e não iria longe. A vida dele já estava ceifada, e hoje Satã iria comer. Lucas, então, correndo, adentrando o túnel, começa a escutar diversas vozes, mas continua correndo e seguindo o caminho pelo qual ele veio. Ele corre, mas sempre sai da mesma saída do túnel, vendo todos os encapuzados o encarando. Então ele decide pegar um caminho diferente, mas mesmo assim ele sai no mesmo lugar. Então ele olha para sua mão e vê o arranhado. O corte estava ficando preto e seus cabelos já começavam a cair. Lucas, já sem escolha, se recusando a desistir, corta a própria mão com o estilete que ele tinha em seu bolso. Depois que corta a mão, ele escuta o grito das criaturas que sentiram a perda do poder sobre ele. E quase todos os encapuzados entram no túnel atrás dele. Lucas então enrola o casaco na mão e corre seguindo o caminho. Dessa vez ele consegue chegar na fábrica, mas ainda tem que subir 8 andares até a saída. Chegando no 4º andar e já sem forças por conta do sangue perdido, ele olha para baixo e vê cerca de 30 encapuzados apenas 2 andares abaixo, subindo as escadas, correndo e gritando. O Lucas então decide entregar a própria vida em prol de mostrar ao mundo as imagens sobre a seita macabra. Ele entra no 4º andar, corre para o banheiro e coloca a câmera em cima do vaso sanitário. Então fecha a porta do box para as criaturas não verem. Então só conseguimos ouvir suas últimas palavras, que foram: "Por que estão fazendo isso comigo?" Logo em seguida escutamos ele se engasgando como se algo tivesse entrado dentro do corpo dele. Ele parece parar e sentir que perdeu a mão. Então vemos por baixo do box a sombra dele e dos encapuzados voltando para o túnel. 3 anos depois, um explorador encontrou a câmera no banheiro e decidiu voltar antes de adentrar mais a antiga fábrica. Depois de ver os vídeos, ele contatou as autoridades, que imediatamente começaram a fazer buscas pelo local, mas não encontraram absolutamente nada. Até quebraram a parede onde tinha um buraco, mas não tinha mais nada atrás dela. O governo, então, tentando acobertar o caso, respondeu aos repórteres que tudo não passou de um mal-entendido, que
que Lucas, na verdade, roubou dados do governo e fugiu para outro país. Deixou esse vídeo falso para ser dado como morto e o governo nunca mais o encontrar. Mas que o governo já analisou as imagens e que tudo isso não passou de efeitos especiais. Mas me diz você agora, você acha que Lucas foi realmente pego pela seita? Ou que tudo isso não passou de uma invenção do mesmo para conseguir escapar do governo? Existem coisas que não devem ser gravadas, coisas que não devem ser captadas, coisas que devem permanecer no escuro e não sair de lá. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu me chamo Gustavo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e marcarem o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Deem um like no vídeo que vai fortalecer demais o canal. E lembrem-se, se encontrarem uma seita por aí, corram.